Lorival, a palavra é sua e a questão é de que maneira a situação geopolítica impacta a COP30. Pois é, a gente viu hoje, o Márcio Gomes fez uma ótima entrevista com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em que ela lamentou duas decisões. Uma foi a elevação da dependência do gás russo e a outra foi o abandono da energia nuclear. E a Ursula von der Leyen, ela foi ministra da Defesa da Angela Merkel. E ambas as decisões foram tomadas pela Angela Merkel. A Angela Merkel foi a presidente da primeira COP em Berlim, em 1995. Ela era ministra do Meio Ambiente do Helmut Kohl. Então, obviamente, a Angela Merkel não tinha a intenção de bagunçar o mundo da transição energética, mas ela tinha outras preocupações na cabeça. Ela tentou incluir o Vladimir Putin no ecossistema, na geopolítica europeia, construindo o Nord Stream 2, um projeto de 13 bilhões de euros. Para fornecer gás da Rússia para a Europa. Que elevava de 40% para 60% o uso do gás externo por parte da... 40% a 60% de todo o gás externo usado pela Europa vindo da Rússia, de 40% para 60%. E aí, quando ficou pronto, foi que o Putin decidiu invadir a Ucrânia, isso foi em dezembro, e aí os alemães não abriram a torneira do Nord Stream 2, enterraram ali 13 bilhões de euros, e aí porque ele se sentiu incentivado a invadir a Ucrânia, em vez do efeito que a Angela Merkel queria, que era que ele se integrasse ao sistema europeu. E também a Angela Merkel que decidiu abrir mão não renovar as usinas nucleares, depois do acidente de Fukushima, no Japão, em 2011. Né? Então, você vê como é interessante, na mesma geração, e aliás, a mesma pessoa, né, no caso, a Ursula von der Leyen, que foi ministra da Defesa, né, da Angela Merkel, sem citar que ela participou do governo que tomou essas decisões, você vê os erros, né, que são erros geopolíticos e erros ambientais também, né, porque o gás... essa dependência do gás também. O gás é dos combustíveis fósseis o menos poluente, mas é um combustível fóssil, é poluente. Então, a gente está agora com as dificuldades, por exemplo, da União Europeia, mas ela avançou bastante, né? 90% de reduções até 2040, com 5% de créditos de carbono. Antes eram 2%. 3%, né? E aí ela disse assim, não, nós somos o segundo maior país, né, considerando a União Europeia como um país, a nossa ambição é a segunda mais ambiciosa, porque a do Reino, ela não explicou, mas a do Reino Unido é 87% sem crédito de carbono. Então, a da Europa se torna 85%. Mas eu entendo todas as expectativas, todas as críticas, né? É um mundo de expectativas da diplomacia ambiental, mas é robusto, né? E esses são países, são democracias que não fazem compromissos que não pretendem cumprir. Então, nesse sentido, acho que as coisas não estão andando no ritmo que a ciência exige, que o meio ambiente exige, mas elas estão andando. Falando em pragmatismo, foi uma palavra muito usada no primeiro segmento do programa. Então, eu vou avisar o Caio, o Márcio e o Marcelo, e você, Lorival. Vamos para uma questão que o Brasil tem tentado transformar num ponto central na COP30. Eu estou falando da principal proposta. Ela veio do governo brasileiro e ela se propõe a dar à COP30 um significado prático e imediato para resolver alguma coisa. Trata-se do Fundo Florestas Tropicais, o TFFF. É apresentado não como uma doação, dinheiro dado a fundo perdido, mas como um investimento com grande participação do capital privado. Entenda o seu funcionamento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, explicaram que o dinheiro do Fundo Florestas Tropicais para Sempre vai ser utilizado para financiar projetos que visam preservar o meio ambiente. A ideia é que o fundo financie projetos lucrativos. Assim, o dinheiro aplicado voltaria ao investidor junto com parte dos lucros das ações apoiadas, enquanto o restante dos ganhos seria direcionado a países que comprovassem a preservação de suas florestas.
O Brasil trabalha para que sejam arrecadados 10 bilhões de dólares em recursos públicos para o fundo até a próxima COP em 2026. Segundo Haddad, mais da metade da meta já foi atingida, com aportes de países como Noruega, com 3 bilhões de dólares, 3 billion US dollars in. a França, com €500 milhão, a Indonésia, com US$1 bilhão, além do próprio Brasil, que também se comprometeu a direcionar US$1 bilhão para o fundo. É esperado que a Alemanha também anuncie algum aporte após a reunião bilateral entre Lula e Friedrich Merz, chanceler do país. O Brasil estima que, para que o fundo comece a operar, sejam necessários cerca de 25 bilhões de dólares. Se cada país do G20 aportar o que o Brasil está aportando, você já praticamente fechou a conta. Só por falta de consciência mesmo, né, climática, que nós não vamos chegar nesse patamar. Márcio, a sua avaliação do Fundo da Floresta? Eu acho muito interessante, Vac. É um mecanismo novo. O Brasil, inclusive, fez muito bom uso de um outro fundo, né, que é o Fundo Amazônia. Participou e patrocinou momentos importantes de redução de desmatamento no Brasil. A característica desse fundo de hoje é diferente, é de você premiar através de uma taxa ali da rentabilidade dos investimentos, é você premiar os países que já entregaram o resultado em proteção de florestas, e a gente precisa. Então, veja só, um fundo é para diminuir o desmatamento, outro fundo é para você reconhecer a floresta protegida, né? E tem atraído os países. O Brasil apresentou isso a primeira vez lá em Dubai, que inclusive foi uma apresentação muito às pressas, muito criticada, mas foi trabalhando esse fundo ao longo desse último período, atraindo os outros países, porque não é um fundo apenas brasileiro, é para florestas no mundo inteiro. Então você vai incluir aí uma diversidade grande, como Indonésia, República do Congo, diversos outros países que têm floresta tropical, e vai atraindo esses investimentos. Uma parte, inclusive, esse é um debate muito recente, vai para populações que reconhecidamente, essa é a promessa pelo menos, que reconhecidamente ajuda na preservação das florestas. Nós estamos falando de comunidades tradicionais, obviamente populações indígenas, que tem a comprovação de proteger a floresta, que ela é medida pela ciência, né? Onde tem terra indígena, você tem floresta intacta. E está movimentando realmente os países, porque é um mecanismo concreto. Ele vai, inclusive, numa direção oposta àquilo que a gente está conversando logo no nosso primeiro trecho de comentários, que era muito blá, 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 muita conversa, muita palavra bonita e pouca ação. Bom, um fundo desse é o contrário, né? Se você for falar dele e colocar dinheiro ali, é ação. Você está investindo na prática em uma situação de preservação. E vem num momento muito importante, porque a Amazônia, por exemplo, ela está entrando num novo estágio de risco, que é o que a gente chama de ponto de não retorno, ou o colapso da floresta. Existem regiões da Amazônia em que o desmatamento ele já está acontecendo por questões muito mais associadas ao clima e à agressão que a gente pratica contra a floresta do que necessariamente com a intervenção da motosserra. A gente viu isso em 2023 e 2024. A seca extrema que a Amazônia passou nesses 2 anos fez com que a floresta ficasse muito mais propícia a pegar fogo, e isso dificultou em muito você diminuir taxas de desmatamento ou facilitou em muito a destruição florestal. Então, esse fundo, quando ele injeta dinheiro em práticas ou em políticas que vão tentar preservar a floresta ou manter ela viva e com as suas populações, né, gerando renda e também reconhecendo aquelas populações que estão na floresta, é uma forma eficiente de a gente realmente colocar alguma coisa que funcione na prática. Só o fundo não vai adiantar. Essa ligação entre a mudança do clima e a floresta mais suscetível a incendiar e a, enfim, ser destruída, essa é uma relação muito importante, porque se a gente não parar de aquecer o planeta, aí você pode colocar o dinheiro que quiser, no fundo que você quiser, porque o clima vai castigar a floresta de uma forma que ela vai sucumbir mesmo com muito dinheiro em caixa.
Marcelo, aí na COP30, você está fazendo justamente um trabalho de ligação entre o setor privado, organizações da sociedade civil e entes subnacionais, nacionais. Qual é o impacto? O impacto não, a palavra está errada. Qual é, se é, a empolgação da iniciativa privada em relação ao fundo como esse? Vai, sabe por que eu gosto desse fundo? E como falamos aí na primeira rodada sobre pragmatismo, né? Os puristas vão ficar chateados com o que eu vou falar aqui agora. Mas ele coloca preço na floresta, tá? E é o que a gente precisa colocar preço na floresta, tá? E colocando isso, a gente vê as dualidades por todo lado. Na Indonésia, colocando 1 bilhão. A Indonésia é um país que é forte em petróleo também, e é o país que tem a maior mistura de biocombustível ao mesmo tempo, usa B50 de biodiesel, tá? São dualidades que a gente precisa enxergar. Mas olha que o TFFF, ele vem como uma solução de precificação de floresta em pé, que é um complemento aos sistemas REDD+, que é um sistema que remunera desmatamento evitado, ou seja, um não compete com o outro, um é complementar ao outro. Mais do que isso, os dois falam diretamente com sistemas jurisdicionais de carbono que, ora, estão sendo implantados já com grande rapidez nos estados do Tocantins, no estado do Pará, no Mato Grosso, do Acre, e outros começando. Sistemas jurisdicionais falam diretamente com melhoria de gestão pública, melhoria de capacitação pública. Então, Vac, você vê que de uma hora para outra começam a aparecer soluções, e são soluções capitalistas, tá? Que começam a organizar esse jogo de tal forma, colocando setor público e privado dentro dessa banheira, porque entendem que ela precisa ser feita nessa composição que eu citei antes, né? De juntar ciência, soluções baseadas na natureza e tudo, mas dentro de um princípio organizado na estrutura econômica. E é justamente isso que está acontecendo. O TFF vem ser um complemento de todas essas ações florestais que já existiam, mas, mais uma vez, desculpa os puristas, precificando a floresta. Caio, em que medida está caminhando bem essa negociação? Porque aí é pôr a mão no bolso, né? Bom, William, 5,5 bilhões de dólares, né? Vamos trabalhar matematicamente, né? Para eu poder te responder e trabalhar também as expectativas do governo brasileiro. Objetivo, meta, 25 bilhões de dólares de aportes de fundos soberanos dos estados. Hoje, né? Primeiro dia da COP, claro, na verdade a COP já começa oficialmente domingo, segunda-feira, mas obteve-se aí 5,5 bilhões. 1 bilhão do Brasil, 1 bilhão da Indonésia, 3 bilhões da Noruega, que foi o mais significativo. Tem uma lista de países que apoiam a ideia, mas ainda não anunciaram os aportes. O governo brasileiro não tem a perspectiva de chegar aos 25 bi, mas o próprio ministro Fernando Haddad e o Itamaraty também considera que se chegar a 10 é uma taxa de sucesso. Eu, como repórter de política, eu gosto de olhar o TFFF como um termômetro do sucesso ou fracasso, vamos dizer assim, do governo brasileiro na COP, porque tem uma meta para chegar, a gente tem um número, 25 bi. Vai chegar a 10 bi, que é o desejável pelo governo brasileiro, está na metade disso, está em 5,5. Amanhã tem uma expectativa de haver mais anúncios, principalmente do governo da Alemanha, tem a expectativa do Canadá e tem uma grande interrogação, Márcio, William, me desculpe, que é a China. A China, ela vem aqui, faz um discurso verde muito parecido, inclusive o discurso do representante chinês aqui na cúpula dos líderes, com o discurso do presidente Lula, mas o aporte chinês ao TFFF ainda é dúvida. Então, começou ali, né? Para o primeiro dia, eu diria que 5,5 bi foi uma conquista positiva, mas a gente vai ter que ver ao longo da COP se os outros tantos países ali, alguém citou aí o G20, né? Acho que foi o próprio Fernando Haddad, se vai passar de 10 bilhões, se vai chegar a 15 bilhões, por exemplo. Mas para um start, se estava em 1 bi, um aporte só brasileiro, passou a 5 bi, já é alguma coisa. Vamos ver amanhã e nos próximos dias o que vem.